Nosso próximo palestrante, então, é o Rafael Saguin, é fundador da P2W Consultoria e especialista em planejamento estratégico para empresa de serviços. Atuou como diretor na V4 Company, ajudando a escalar a operação para mais de 270 unidades, e hoje apoia empresas a crescerem com clareza, previsibilidade e uso inteligente de dados e inteligência artificial. Ele vai nos apresentar a palestra Como usar inteligência artificial no planejamento estratégico das empresas. Rafa, por favor. Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom, vamos lá, vamos falar sobre planejamento estratégico com inteligência artificial. E antes de começar, eu queria entender e sentir mais um pouco de vocês. Quem aqui já fez planejamento estratégico em alguma vez na vida na sua empresa? Levanta a mão. Tá. A gente vai falar sobre como realmente montar um planejamento estratégico, mas principalmente como a gente implementa ele e faz o acompanhamento e no final do ano a gente consiga acompanhar os indicadores se de fato a gente cumpriu com aquilo que a gente traçou de objetivo e de estratégia. Imagine um cenário onde, agora com a inteligência artificial, a gente não só consiga construir um planejamento estratégico, mas trazer para um board de planejamento estratégico pessoas como Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates, coisas que há 2 anos atrás a gente não tinha condições de pensar sobre isso. Então, essa vai ser uma das principais coisas que eu vou mostrar para vocês hoje, de como construir, de fato, um planejamento estratégico e utilizar essas pessoas no board do conselho de vocês para trazer mais inteligência e eficiência no planejamento estratégico. O que a gente vai ver hoje, então, na nossa palestra, nos próximos minutos? A gente vai ver o que é estratégia, de fato, como a gente vai construir um planejamento estratégico e como turbinar esse processo com inteligência artificial, criando um board das 5 pessoas melhores no mundo para a gente colocar dentro desse board. O meu ponto aqui, a minha tese, ele não está baseado só em inteligência artificial, mas em como a gente transforma um processo, que é um processo de grandes consultorias, de grandes empresas que utilizam planejamento estratégico, e eu quero que vocês entendam esse processo, porque, como o Fabiano trouxe aqui antes, como o Vinícius trouxe também, a gente tem que pensar a inteligência artificial como fluxo, não só em resolver uma tarefa única. O que eu quero mostrar para vocês é um fluxo de construção de planejamento estratégico, de construção de estratégia, de fato, e como a gente pensa nesse fluxo e implementa a inteligência artificial no meio desse fluxo. No meio do fluxo, a gente consegue criar um board que a gente tem as 5 melhores pessoas no mundo para participar dessa conversa. E por que agora é o momento de criar um planejamento estratégico? Quem é dono de empresa aqui já sabe que agora, no final do 3º trimestre, início do 4º trimestre do ano, é o momento ideal de a gente fazer o planejamento estratégico, porque nessa altura do campeonato a gente já sabe como a empresa foi. A gente já sabe qual foi as nossas metas, o quanto a gente bateu ou não dessas metas, o planejamento que a gente teve, os indicadores, se a gente atingiu ou não, os projetos que a gente desenvolveu dentro da empresa, se a gente conseguiu realizar eles ou não. E agora, se não houve nenhum planejamento, é um momento de se preocupar, mas também de pensar de como construir esse planejamento para o próximo ano. Então, esse é o momento atual onde todas as empresas devem parar e analisar o que foi feito até agora, entender e fazer um diagnóstico dos resultados atingidos e projetar o futuro. Então, por isso que realmente agora é o momento de criar um planejamento estratégico. E o que é estratégia? Que diabos é estratégia que tanto a gente fala, mas tem vários conceitos, tem vários nomes que falam sobre estratégia, tem Porter, tem N conceitos que eu poderia trazer para vocês aqui. Eu gostaria de simplificar isso, porque estratégia nada mais é do que a gente atingir nossos objetivos. A gente sair de um ponto A para um ponto B. Agora, se a gente quer chegar num ponto B, a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é de fato esse ponto B. Para onde que a gente quer ir. Essa frase aqui da Alice do País das Maravilhas, ela representa muito
Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. Existem outras metáforas também do barco, se o barco sem rumo, qualquer vento é favorável, enfim. Tem N situações que mostram que, cara, se a gente não sabe aonde a gente quer ir, a gente não tem uma estratégia. E por isso que eu trago para vocês o conceito de estratégia e como começar a formular ela dentro da empresa de vocês. Eu gosto muito de assimilar que uma estratégia, ela se parece muito mais com uma trilha do que com um trilho, porque a estratégia, quando a gente define aonde a gente quer atingir, a gente vai começar a percorrer um caminho, e esse caminho a gente vai enfrentar dificuldades, obstáculos que a gente precisa sair desse obstáculo, percorrer um novo caminho. Ela não é rígida, como um trilho que define onde o trem vai passar, consequência do ponto A ao ponto B naquele exato caminho. Então, a estratégia ela parece muito mais com uma trilha nessa questão. E como a gente pensa onde a gente quer ir? Eu gosto muito do primeiro ponto, que é quais são as aspirações vencedoras. E aspirações, como a gente traduz essa palavra? Aspirações são declarações sobre um futuro ideal. Daqui 5 anos, aonde vocês querem estar? Mas não só em faturamento, como também descrever isso. Daqui 5 anos eu quero ser referência em planejamento estratégico com inteligência artificial no Brasil. É meio vago, mas eu tenho uma direção para onde eu quero ir. Esse momento não é pensar no como, mas é de fato aonde a gente quer ir com a empresa. Então aqui esse é o primeiro momento de pensar na estratégia, aonde vocês querem ir. Esse é o primeiro passo. E o segundo passo na formulação de aonde vocês desejam ir é buscar benchmarks que meçam o progresso de aonde vocês querem ir. Então eu vou trazer um exemplo fora do mundo dos negócios, mas um exemplo pessoal para mim, que eu defini um objetivo aonde eu quero chegar e trouxe benchmarks. Por exemplo, eu quero subir o Aconcagua, maior montanha na América do Sul. Esse é um objetivo claro que eu tenho. E eu trouxe alguns benchmarks porque eu pesquisei como realmente eu consigo subir essa montanha. Eu coloquei esses benchmarks em tempo, porque eu descobri que em 14 dias eu consigo subir. Em menos do que 14 dias eu não consigo, existe um mal da montanha, que precisa ter uma aclimatação para fazer esse trekking. Eu coloquei como saúde, eu quero ter 100% de saúde, eu não quero congelar nenhum dedo, nenhum pé, não quero me lesionar, não quero sofrer do mal da altitude. O custo, eu quero gastar menos de $5.000, porque eu descobri que eu posso ir sem guias. Porque o Aconcagua, apesar de ser a maior montanha na América do Sul, eu consigo fazer toda ela caminhando, eu não preciso escalar em nenhum momento. Então eu descobri que eu posso ir sem guias. Então eu trouxe um benchmark para a minha estratégia, da onde eu quero ir, e como eu vou medir esse progresso. Dentro das empresas, isso traz um conceito diferente. Um conceito que o Jim Collins trouxe, que é o conceito de BHAG, que é o Big Hair Audacious Goal. É uma meta grande, cabeluda e audaciosa. Essa é a tradução para o Big Hag, que nada mais é do que a gente pensar a longo prazo. É uma meta que vai definir se a gente atingir esse objetivo, como subir a maior montanha da América do Sul, ou dentro de uma empresa ser referência em planejamento estratégico no Brasil com inteligência artificial, se a gente de fato atingir esse nível, a gente muda o jogo da nossa vida, da nossa empresa. Então, esse é o primeiro momento de realmente pensar aonde a gente quer chegar com as nossas empresas. E como se parece uma estratégia? Como ela se parece? Como a gente fala de estratégia? Quando vocês pensarem na estratégia da empresa de vocês, vocês devem pensar nesses 5 passos aqui. Esses 5 passos representam o que de fato é uma estratégia. Primeiro, são as aspirações vencedoras, aonde vocês desejam ir, a descrição desse futuro ideal, como vocês vão estar lá. Depois, e muito importante, definir aonde vocês vão jogar e como vocês vão vencer. Depois, as capacidades necessárias. E, por último, os sistemas de gestão que vocês precisam. Inclusive, esse framework ele veio do livro Play to Win, que não está aparecendo aqui no cantinho, mas é do livro do Roger Martin e do Lafley.
ele é um livro sobre estratégia e que deu nome à nossa consultoria, P2W, que é Play to Win, e a gente fez o acrônimo de P2W, a gente tem a inspiração nesse livro, e eu vou explicar um pouco sobre esse conceito para vocês aqui. Winning Aspirations, como a gente falou, qual é a nossa aspiração vencedora? É o primeiro passo de todos para definir a estratégia. A missão e o objetivo que define de fato, é o BREG da empresa. Depois, principalmente, é aonde vocês vão jogar, nessa estratégia. Quais são os mercados, quais são os segmentos, a geografia, o tipo de cliente, quais são os canais de aquisição que vocês vão atuar e como vencer. Qual é o jeito particular de vocês ao escolher aquele campo de jogo que vocês vão atuar, que vai ser diferente de outros. É o diferencial competitivo, como vocês de fato vão ganhar esse jogo. Quando vocês definem o campo de jogo e como vocês vão jogar, vocês precisam saber quem são as pessoas, qual que é o organograma, quais são as capacidades que eu preciso para, de fato, atuar nessa estratégia. Então, vem, num exemplo, num futebol, a gente vai jogar no quê? Num 4-4-2, num 3-5-2, é o esquema de jogo. Quem são as pessoas? Eu preciso de um atacante, centroavante, camisa 9, ou preciso de um atacante de velocidade? Quem são as pessoas que eu preciso para executar a estratégia? Onde eu quero chegar, onde eu vou jogar, como eu vou vencer, e quais são as pessoas. E, por último, aqui é o Management Systems, que é quais são os sistemas que eu preciso, quais são os indicadores que eu vou ter, quais são os rituais. Eu vou ter uma OKR, eu vou ter quais indicadores financeiros, quais rituais daily, weekly, monthly, o que eu vou ter de fato para acompanhar essa estratégia. Como de fato eu vou mensurar o que eu estou fazendo, se eu estou atingindo os objetivos. Então, é assim que se parece uma estratégia. Uma estratégia ela só é completa quando a gente consegue responder essas 5 perguntas. Ela pode ser uma estratégia geral para a empresa, mas ela também pode ser uma estratégia de um produto único para a empresa. Um novo serviço, um novo produto, ele pode ter uma estratégia própria pensando nesses 5 passos. Beleza? Está todo mundo comigo aqui, entendemos? E agora eu vou falar sobre como construir, então, um planejamento estratégico. Depois que a gente entendeu sobre o que é, de fato, uma estratégia, como a gente constrói um planejamento estratégico. O planejamento estratégico ele é uma ferramenta de uma gestão. Ele serve como ferramenta. Então, ele deve ser utilizado para elaborar a estratégia e definir, de fato, como a gente vai alcançar os nossos objetivos. E esse aqui é o processo, é o fluxo de um planejamento estratégico. Que aí, depois que a gente entender esse fluxo, a gente vai começar a colocar a inteligência artificial dentro dele, para trazer mais agilidade, para trazer inteligência, para trazer processos que, de fato, vão nos ajudar a ganhar inteligência no planejamento estratégico. Então, o primeiro passo é o diagnóstico, para entender como foi a nossa estratégia até agora. A gente faz o planejamento estratégico no final do 3º trimestre, no início do último trimestre do ano. Como foi a nossa estratégia até agora? Como está sendo nossos objetivos, os resultados financeiros, o que a gente de fato está atingindo? A gente faz o planejamento com a elaboração de aonde a gente quer chegar, como eu mostrei tudo para vocês. Depois a gente faz a implementação e acompanhamento. Esse é o fluxo. Se esse fluxo demorasse 30 dias de diagnóstico ao planejamento em si, 28 dias deveriam ser gastos no diagnóstico. Deveriam ser gastos em entender como a gente atingiu nossos resultados, falar com as pessoas, e isso a gente vai ver como, de fato, fazer um bom diagnóstico, ter contexto para depois alimentar a inteligência artificial, para ela conseguir, de fato, nos ajudar nesse processo. Basicamente, o que tem dentro do planejamento estratégico? A gente faz um diagnóstico com dinâmicas com o time e o uso de inteligência artificial. A gente passa isso para iniciativas estratégicas, onde a gente vai ver, de fato, o que a gente vai desenvolver para o próximo ano, quais são os projetos. A gente vai implementar, que nem o Vinícius trouxe, que a gente vai implementar o WhatsApp com inteligência artificial. Pode ser um projeto, são iniciativas estratégicas que eu vou desenvolver para o próximo ano. E depois eu coloco isso dentro de um mapa estratégico. Um mapa estratégico, um BSC, um nome de gestão aqui, ele mostra quais são os objetivos que eu tracei para a minha empresa e se eles estão
equilibrados, se eu não estou pensando só em objetivos financeiros, se eu não estou pensando só em objetivos de vendas. Mas ele também traz sobre a perspectiva do cliente. Eu estou pensando no cliente, estou fazendo projetos que pensam no cliente, eu estou desenvolvendo projetos que vão desenvolver meu processo interno, vou ser mais eficaz dentro da minha empresa, eu estou desenvolvendo projetos que vai levar o nível de senioridade da minha equipe. Então, o mapa estratégico ele define, de fato, se a empresa ela está equilibrada em relação à sua estratégia. E um dos principais erros que eu encontro nas empresas para definir o planejamento estratégico e para implementar e acompanhar a estratégia é quando a gente não envolve as pessoas do time. É quando o dono se reúne com os sócios e sozinhos fazem o planejamento estratégico. Esse é o pior erro de todos. Porque o segredo do planejamento estratégico e da estratégia da empresa é a implementação. Senão vira um PowerPoint bonito, guardado na gaveta, todo mundo esquece e depois não acontece mais nada. Se não envolver as pessoas no planejamento estratégico, se não envolver a equipe do que de fato a gente tem que fazer no ano, as coisas não vão funcionar. As pessoas não vão realmente engajar. Tem uma frase que é do Jim Collins, que é o gênio de 1000 auxiliares. É quando a empresa tem um dono que tudo passa por ele, ele é centralizador em tudo e todas as ideias têm que ser dele, então ele é o próprio limitador da empresa. Quando ele é o próprio limitador da empresa, o time ele não consegue engajar. Se ele não engaja com isso, se o time não engaja com ele, como a gente de fato vai implementar? Então eu vou trazer para vocês como a gente usa e traz os recursos das pessoas, que é super importante para a gente de fato implementar. A estrela do time é o próprio time, não é o dono, não é a estrela central. Então esse é um principal erro, é clássico, vejo muito, e pode ser evitado, e eu vou trazer para vocês também como fazer isso. Mas o primeiro ponto do diagnóstico é uma simples reflexão que os sócios e a gerência precisam responder. E precisa responder em texto, ou melhor, como o Fabiano falou, dá para abrir ali o GPT para falar, não precisa responder só escrevendo. Mas trazer, cara, qual que é a evolução da empresa? Qual que é o momento dela, atual, e para onde ela está indo? Essas 7 perguntas são fundamentais. Qual é a avaliação da evolução da empresa do início dela até hoje? Se ela tem 5 anos, se tem 2 anos, qual é a evolução? Qual é o momento atual? Como eu avalio a estratégia atual, a estratégia vigente que eu elaborei? O modelo de gestão, qual é a avaliação do modelo de gestão? Pô, a empresa está centralizando tudo no dono, como está realmente acontecendo isso? Quais são as principais dores que a gente está enfrentando hoje? Qual é o futuro da empresa? Qual é o sonho daqui a 5 anos? Aonde a gente quer chegar? Cada um coloca a sua perspectiva sobre esse futuro. E quais são as vias de crescimento? Quais são os caminhos para a gente chegar nesse futuro? Cada um deve escrever ou falar para a inteligência artificial e documentar isso para a gente ter contexto do diagnóstico. Essa é a primeira etapa do diagnóstico e ela envolve os sócios, os donos. Só de fazer isso aqui, muitos empresários nunca fizeram. Nunca pararam para pensar e saíram do operacional, saíram do dia a dia, para pensar estrategicamente como eu cheguei até aqui, meu estado atual e aonde eu quero chegar. Só de fazer isso já é riquíssimo, já é uma boa parte do planejamento estratégico. Por isso que isso aqui demora muito mais do que de fato planejar, que de fato construir o planejamento. E a partir dessas perguntas, aí a gente consegue montar um board de inteligência artificial. Que eu, no meu caso, eu não montaria com Elon Musk e com o Jeff Bezos. Porque os dois não são as melhores pessoas no mundo para entrar no meu board. Meu board é o quê? Eu sou uma empresa de consultoria, estou aqui em Porto Alegre, e não faz sentido eu trazer esses caras. Mas eu vou perguntar para a IA. Com todo esse contexto que eu trouxe nessas 7 perguntas, a primeira coisa que eu vou fazer vai ser perguntar para a IA quais são os 5 principais nomes no mundo para compor o meu conselho. Provavelmente ela vai trazer Peter Drucker, Andrew Groove, pessoas que fazem sentido ao meu negócio. Alex Hormozzi, para falar sobre marketing, para eu também vender. Então, esse é o primeiro passo, é trazer inteligência até para a criação do board. E o passo a passo para isso é super simples, não é difícil. A gente utiliza o Cloud,
que é da Anthropic. É uma inteligência artificial, quem não conhece, é muito boa. Ela é muito boa para textos, para textos longos. Então, a gente vai criar um projeto desse no cloud e a gente vai fazer o quê? A gente vai subir no projeto o diagnóstico respondido, aquelas 7 perguntas que os sócios, os donos e a gerência respondeu, mais as informações da empresa. Beleza, quais informações eu preciso para montar esse board? Primeiro, estrutura organizacional. Como é que eu monto uma estrutura organizacional? Não vão subir um organograma, uma imagem no Miro. Tragam uma estrutura organizacional escrita. Quem é a pessoa? Qual que é o cargo que ela está? Qual que é a habilidade que esse cargo necessita? Qual é a habilidade dessa pessoa? Qual é o conhecimento? Qual é o salário? Quais são as responsabilidades? Descrevam tudo isso dentro da organização para trazer contexto para a inteligência. Segundo passo, financeiro. Suba um CSV com DRE, DFC, para a inteligência artificial não trazer um projeto para vocês faturarem 100 milhões no próximo ano, se vocês estão faturando 10 mil hoje. Ela não vai entender o tamanho de vocês se vocês, de fato, não trouxerem a inteligência financeira do negócio de vocês. Qual é a realidade de vocês? Quais são os resultados que vocês estão atingindo? Cultura e posicionamento. Tragam qual é a cultura da empresa. Quem são vocês? Quem são as pessoas? Quais são os cases de sucesso que vocês têm? O que vocês acreditam? Quais são os valores de vocês? Para ela entender de fato. E, por último, qual é o contexto do mercado de ambição? Aonde vocês querem chegar? Qual é a visão de vocês sobre o mercado que vocês estão? Essa estrutura é a melhor estrutura que eu encontrei para chegar num resultado ótimo dentro de uma inteligência artificial. E depois de vários testes, eu fiz N testes de várias estruturas e as 7 perguntas respondidas, mais essa estrutura, dentro do cloud, é o melhor resultado. Vocês podem criar no GPT, podem criar em outras LLMs, não importa. O fluxo é o mesmo, mas o que eu estou trazendo para vocês são dias testando e olhando qual é a melhor estrutura, noites pensando, analisando os resultados que ela trouxe, e aqui é simples e super eficaz. Quem está tirando foto depois vai ter um QR Code, eu vou compartilhar toda a apresentação com vocês, e tem vários prompts aqui que também vocês vão poder utilizar. O fluxo, praticamente esse que eu mostrei para vocês. Eu tenho as minhas perguntas, eu tenho o projeto, eu tenho o prompt que eu vou trazer para vocês e quais são as 5 pessoas melhores no mundo. Eu vou selecionar essas 5 pessoas e depois de eu selecionar elas, o que eu preciso? Eu preciso fazer com que esses 5 conversem, esses 5 entendam da empresa. Então, cada um vai dar a sua resposta. O prompt vai trazer a resposta dos 5 sobre a empresa. Cada um vai dar seu ponto de vista. E cada um vai ser muito bom na sua área. Eu vou ter um cara de marketing, eu vou ter um cara de produto, eu vou ter um cara de vendas dentro do meu conselho. Então, eles vão dar a visão de você, a visão deles sobre a empresa, sobre o diagnóstico que a gente trouxe para eles. Depois a gente vai usar um outro prompt para essa galera entrar em um consenso. Porque eu vou fazer com que eles conversem sobre a opinião deles, de cada um deles. E esse consenso, eu vou pedir para que eles, de fato, criem um framework de plano de ação, com 5 conversando, entendendo, cara, qual que é o plano de ação, de fato, que a gente precisa para o próximo ano? Um framework onde a gente vai ter iniciativas estratégicas, indicadores, equipe necessária, investimento, ROI, ROAS, o que for. A gente vai trazer nessa estrutura. Então, já traz, só de fazer isso, já vai trazer uma inteligência muito grande no negócio de vocês, no planejamento de vocês, com base na IA. Agora, a minha tese é o seguinte, a IA, ela é turbo, ela não é o motor. Quem é o motor são as pessoas. Quem é o motor é a implementação. A implementação é feita por pessoas. A estratégia não pode ser feita só pela inteligência artificial. O dia a dia, a cultura, o que está acontecendo na empresa, coisas que deixam o burburinho, a conversa de corredor sobre as coisas ruins da empresa, são as pessoas que sabem. E essas pessoas, elas podem ajudar nós a evitar certas coisas, a melhorar outras coisas. Então, o ponto principal é como
eu utilizo inteligência artificial como um turbo, mas a estrela do time é o próprio time. Então, esse é o que eu vou trazer agora para vocês. Até agora foi o quê? Montar o board da inteligência artificial. Agora a gente vai montar o planejamento estratégico com as pessoas. Como a gente faz isso com as pessoas, além da inteligência artificial? Existem algumas dinâmicas muito interessantes, validadas no mercado, que a gente consegue implementar. Vou trazer algumas para não estender muito, mas essa aqui é muito boa para quê? Para a gente falar com a equipe, para a gente não trazer só o planejamento para a gerência, para o C-Level, mas eu posso usar a gerência e todos da equipe para responder um mapeamento de motivadores estratégicos. O que eu devo buscar na minha empresa que eu não tenho? O que eu devo preservar? O que eu devo eliminar? E o que eu devo evitar? São perguntas simples, mas que envolvem as pessoas, e a partir dessa dinâmica a gente consegue definir iniciativas estratégicas, o que de fato a gente quer melhorar, o que de fato a gente quer fazer dentro da nossa empresa. Outras dinâmicas, como a clássica análise SWOT, de oportunidades, ameaças, forças e fraquezas, são atemporais, são clássicas, mas que funcionam. O que eu quero trazer para vocês é como implementar essa dinâmica, mas qual que é o processo dela? Todas elas precisam ter 3 etapas. Eleger palavras-chave, indexar palavras-chave e consolidar palavras-chave. Vocês vão ver isso na prática. Então, essas dinâmicas elas vão trazer frases, descrições das pessoas como falta de qualificação da equipe, como falta de planejamento estratégico, baixa gestão, plano de remuneração variável, entre outras coisas que surgem dessas dinâmicas. A partir dessas descrições das pessoas, a gente vai colocar palavras-chave para cada uma delas. Essa é a primeira etapa. A segunda etapa é fazer o quê? Uma indexação. Quais estão combinando? Cliente com comercial, comunicação com comunicação, cultura digital, gente, indexar isso. E o terceiro passo é consolidar. Às vezes tem a mesma frase, está falando a mesma coisa, une elas para consolidar de fato de quais são as iniciativas estratégicas. A partir daqui, a gente já começa a montar o planejamento. Por isso que eu trouxe para vocês que um planejamento ele demora 28 dias para o diagnóstico, e para criar ele é muito rápido, porque eu já tenho todos os recursos que eu preciso para montar ele. Então, a gente passa isso para as iniciativas estratégicas aqui. Esse é um modelo simples, que a gente tem a palavra-chave e a descrição. A partir disso, o segundo passo de montar a iniciativa estratégica são definir os donos. Toda iniciativa estratégica precisa ter um dono. Esse dono é responsável e vai ser cobrado por essa iniciativa estratégica. Senão vai ficar realmente um plano para colocar na gaveta e esquecer. Vai ter que ter um acompanhamento semanal com essa pessoa para entender qual é o avanço dessa iniciativa estratégica, quais são os indicadores que eu vou estar acompanhando em cima dessa iniciativa estratégica. E, além do dono, eu preciso ter prioridades. Se eu tenho um dinheiro só, aonde eu vou colocar esse um dinheiro? Em qual iniciativa estratégica? Em colocar a inteligência artificial no meu negócio? Mas aonde? Se eu tenho um dinheiro só, qual é a prioridade? Então, definir a prioridade, definir o dono e definir as pessoas que vão estar dando suporte a essa iniciativa estratégica é o ponto principal. É o segredo para a implementação, de fato, colocar uma pessoa. Dentro dos negócios, tem um termo que é DRI, que é o Director Responsible Individual. O Steve Jobs trouxe isso dentro da Apple e é difundido por outras empresas, que é quando se tem realmente... Quem é a pessoa? Uma única pessoa, ela é responsável pela iniciativa estratégica. Então é exatamente isso. É colocar uma pessoa, porque aí você sabe de quem cobrar. Essa pessoa sabe qual é a equipe que está trabalhando nesse projeto. Isso é muito importante, por isso que eu estou trazendo essa relevância para isso. Agora, vamos lá. A gente montou as iniciativas estratégicas e, basicamente, elas nos trouxeram o corpo para a OKR. A OKR
ela vem realmente para a gente conseguir acompanhar o status e definir como a gente vai construir esse ano com a nossa estratégia, qual é o andamento dela e como a gente vai acompanhar. A OKR, vou trazer simplesmente para vocês entenderem, esse é um conceito que é bastante difundido, mas o objetivo, ele é uma coisa, o que vocês querem alcançar. Tem que ser algo aspiracional, não pode ser o como. Esse é o objetivo, é o ponto A ao ponto B. Qual é o ponto B? Esse é o objetivo. E as KRs são como a gente metrifica o andamento desse objetivo. Se a gente chegou a 50%, 70%, 80%. Então, as KRs, elas sempre vão ser em números. Vão sempre metrificar o objetivo. Aqui está um exemplo das OKRs e está um exemplo das KRs. Vou aumentar em 20% o índice de respostas de NPS, aumentar para 3,5% a recorrência dos clientes. Então, vem de números que eu vou acompanhar e fazer a gestão sobre esses números. É assim que se parece um planejamento estratégico implementado, com uma OKR, com as iniciativas estratégicas, com os responsáveis, com o status. E assim a gente faz uma gestão do planejamento. Depois que a gente montou o planejamento, um passo que a maioria das empresas esquecem de fazer e que daria mais uma hora de conversa só sobre esse passo, que é montar o orçamento, que é montar o forecasting sobre essa estratégia. Então, cada iniciativa estratégica tem que ter do lado qual é o objetivo financeiro que eu quero atingir com essa estratégia. Eu vou trazer 100 mil reais, vou trazer 100 milhões de reais para a companhia. Beleza, é isso que eu espero ao longo do ano. Mas como eu quebro isso ao longo dos meses? Qual é o custo que eu vou ter para implementar isso? Quais são as despesas que eu tenho que ter? Então, eu coloco o forecasting do lado na iniciativa estratégica para ver de fato se, ao final da implementação dessa estratégia, eu vou ter mais resultado no caixa ou não. Porque se eu não tiver mais resultado, eu estou fazendo uma estratégia que não faz sentido aplicar. Então, por último passo, sempre implementam o forecasting, um DRE projetado. É muito simples de fazer, mas precisa ter um acompanhamento de fato para que consiga entender a estrutura da empresa com faturamento, canais de aquisição, custos, despesas e ter um orçamento adequado. Porque esse orçamento ele vai virar a meta do responsável, mês a mês. E assim se faz o acompanhamento. Qual foi o objetivo que eu atingi sobre o faturamento que eu decidi sobre essa iniciativa estratégica? Eu estou atingindo ou não? Eu vou acompanhar com essa pessoa semanalmente o atingimento. E se eu não atingir, eu vou fazer uma reunião de FCA. Uma reunião de FCA é fato, causa e ação. Qual que é o fato? Eu tinha a meta aqui de atingir 100 mil reais no mês. Qual que foi a causa de eu não atingir? Eu atingi 70%, eu atingi 70 mil. O número de leads que eu projetei para atingir, eu não alcancei. Por que eu não alcancei? Eu não investi o necessário em mídia. Ou os criativos não estavam performando muito bem. Ou a minha taxa de resposta, a minha taxa de conversão do meu vendedor caiu. Esses são os fatos. Quais são as ações que eu vou fazer para que eu resolva esse problema, esse fato, e no mês seguinte eu atinja. Então você sai de uma reunião de acompanhamento, que é uma reunião de achismo, de entender, bati a meta, não bati a meta, é culpa do fulano, é culpa do ciclano, para definir uma estrutura. Qual é o fato? Qual que é a causa? Qual que é a ação que a gente vai ter? E assim a gente consegue conversar estrategicamente sobre o andamento da estratégia, dos projetos, dos indicadores. É assim que se parece uma empresa antes de fazer um planejamento estratégico, com todo mundo, cada um indo para um lado, e depois do planejamento estratégico, com todas as pessoas andando para o mesmo caminho. O planejamento estratégico demora. O planejamento estratégico ele realmente toma tempo das pessoas, mas faz as pessoas pensarem, e além de pensar, faz as pessoas caminharem para o mesmo rumo. Se todo mundo está caminhando para o mesmo rumo, para o mesmo objetivo, a gente vai conquistar os nossos objetivos. A gente vai chegar no nosso topo da montanha que a gente definiu. Vai ser difícil? Vai. Vai ser parecido muito mais com uma trilha do que com um trilho. A gente não vai definir aquelas OKRs, aqueles objetivos, a gente vai alcançar todos eles 100%. A gente vai aprender e a gente vai adequar esse aprendizado sobre quais são os obstáculos, sobre o que eu atingi. Perdi uma pessoa do time, não perdi, o que eu tenho que fazer
aí é do jogo. Então, pensar sobre estratégia como trilha é muito mais inteligente do que como trilho, e é assim que se parece. As pessoas, depois de um planejamento estratégico, na própria equipe, é esse sentimento, essa imagem é o que representa o sentimento de todo mundo. Além de todo esse fluxo que eu trouxe para vocês de montar o planejamento estratégico, existem outras formas de usar IA. Vocês podem utilizar o Manus, por exemplo, que é ótimo para desenvolver workshops. As dinâmicas que devem ser feitas com a equipe, das perguntas, a gente pode usar o Manus para planejar ela toda, para vocês utilizarem ela como um copiloto. O GPT para organizar as respostas. Depois a gente usa o Cloud para montar o nosso conselho e subir todas essas, todo o contexto da empresa para, de fato, usar a inteligência dessas pessoas que a gente escolheu. A gente usa os prompts e a gente consegue também usar o Manus para todas aquelas planilhas que eu mostrei aqui sobre o OKR. Se a gente subir no Manus planilhas prontas, eles vão entender qual que é o modelo que a gente trabalha e eles vão construir o que a inteligência artificial falar, ela vai construir. Então, traz muita agilidade, não precisa ficar fazendo a planilha do zero, depois vocês só vão lapidar. Então, tem N coisas que dentro do processo vocês conseguem utilizar inteligência artificial para melhorar. O meu ponto sempre é, dentro de tudo que se fala sobre empresas, tem um conceito muito forte que é pessoas, processos e tecnologia. O que eu trouxe para vocês aqui não é o foco em tecnologia. Eu quero ensinar para vocês, e minha missão aqui é mostrar o processo. É como, de fato, grandes empresas no Brasil e no mundo fazem planejamento estratégico, que pode ser aplicado para qualquer tamanho de empresa. Entendendo esse processo, vocês conseguem colocar tecnologia. A tecnologia que eu estou mostrando para vocês aqui é o modo que eu descobri de como melhorar esse processo. Existem outras formas, e daqui a um ano isso aqui vai estar defasado, porque provavelmente vai ter uma outra tecnologia, um outro jeito, outras conexões que vão trazer isso de uma forma muito mais brilhante. Mas entendendo o processo, vocês conseguem colocar tecnologia. A IA está no topo, a IA sempre vai estar no topo como tecnologia, para explorar isso. E o processo tem que sempre ser desenhado. O fluxo precisa ser desenhado, senão a IA não vai conseguir trazer o melhor resultado para vocês. Encerrando aqui, eu deixo para vocês 3 ações simples que vocês conseguem implementar aqui. A primeira ação é responder as 7 perguntas do diagnóstico. Qual que é a evolução da empresa até agora? Qual que é o momento atual? A avaliação dos donos, dos sócios e da gerência sobre a estratégia vigente e a gestão vigente. E qual que é a visão deles sobre o futuro? Só de responder isso já é uma baita reflexão. Suba esses documentos no cloud, use o prompt que eu mostrei para montar o conselho e descubra quem são as pessoas, as 5 melhores pessoas no mundo que vão compor o conselho de vocês. Se vocês quiserem, a apresentação em todos os prompts está aqui no WhatsApp, é só me chamar, eu mando para vocês. Todo o fluxo, tudo isso montado. Espero que vocês, a partir de agora, tinham umas 3 pessoas que levantaram a mão que haviam feito planejamento estratégico. Qualquer empresa, qualquer negócio que vocês forem abrir ou empreender, ou no negócio de vocês, façam um planejamento estratégico que vocês vão conseguir alcançar o resultado, os objetivos de vocês de forma brilhante e de forma que vocês realmente tenham inteligência e consigam metrificar o caminho de vocês e usar a equipe para realmente executar essa estratégia. Não cair na falácia, não cair no erro que o Jim Collins fala sobre o gênio de 1000 auxiliares. Entendam sobre todo esse processo, tenham um contexto e montem o planejamento que vocês vão ter sucesso no que vocês forem fazer. Beleza? Muito obrigado pelo tempo de vocês. Agradeço muito.